Olá, investidor. Quem fala aqui é Marcelo Ornelas, aqui ao meu lado é Lucas Ribeiro. Somos economistas de formação, trabalhamos juntos há 7 anos, sempre focados em análise, acompanhamento e estudo de empresas. A ideia do vídeo de hoje é falar um pouco do produto, dos 6 meses que se passaram desde que o produto foi lançado e um pouco também do que aconteceu no último mês de outubro. Bom, nesse período de 6 meses, o fundo teve o seu início em 6 de abril, ele teve uma performance aí de 14,9%, contra uma rentabilidade do seu benchmark de 9,8%. O que a gente viu no mercado de abril para cá, de diferente? Assim? A despeito das revisões baixistas para a economia, a gente tinha na época uma perspectiva de cerca de 2% de crescimento e essas revisões foram sendo revisadas até atualmente a gente está abaixo de 1% de crescimento para esse ano. A despeito disso, a gente viu uma perspectiva de Selic muito mais baixa do que se previa, então na época a gente tinha uma estimativa de 6,50 para o ano e 7,50 para 2020, o que a gente tem atualmente é 4,50 para frente, e ao mesmo tempo a gente teve um endereçamento da nossa principal questão até então, que era a reforma da Previdência. Então, um cenário de juros muito melhor, com o encaminhamento da reforma e a despeito de um crescimento um pouco mais fraco, a Bolsa pôde seguir o seu caminho. Na época a gente estava na casa dos 90 mil pontos, hoje caminhando para perto de 110 mil pontos. Então a gente conseguiu ter nesse período essa rentabilidade em um alfa em relação a uma diferença positiva em relação ao benchmark de 5,1 pontos percentuais. Bom, o produto nesse período ficou basicamente dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco são as empresas de commodities, no segundo bloco as empresas ligadas à atividade doméstica, e um terceiro bloco poderíamos chamar de bond proxy, das empresas que mais se beneficiam pelo novo momento de taxas de juros estruturais mais baixas no Brasil. Várias posições contribuíram para essa nossa performance no período, mas eu acho que a gente pode destacar aqui, sendo a principal delas, a nossa posição em Santos Brasil. Santos Brasil foi uma posição que a gente iniciou no final do ano passado e no início do ano abriu ali a cerca de R$4, um pouco mais de R$4 e chegou a bater R$3,50 em abril, ou seja, foi uma posição que foi até testando a nossa convicção ao longo do ano. E de lá para cá, de abril para cá, é uma posição que chegou a dobrar, tá aí por volta dos seus R$7. Então qual é o case resumidamente por trás do papel? A Santos Brasil é uma operadora portuária, a sua principal operação hoje está no Porto de Santos, no Tecon Santos, e o Porto de Santos viveu um período de estresse muito agudo, no período de 2010 até 2013 mais ou menos. Naquele momento você tinha uma capacidade do porto de atender cerca de 4 milhões de contêineres por ano em movimentação, que não fazia frente à demanda que você tinha naquele momento. Então o que se refletiu foram preços muito altos, na época chegando a bater $300-350 por cada movimentação. E nesse mesmo período você começou a ter novas entradas de capacidade. Então você teve 2 novos terminais que foram construídos ali e que ao longo do tempo foram adicionando mais de 2 milhões de contêineres de capacidade de movimentação por ano. Então o Porto de Santos é basicamente uma operação que expandiu a sua oferta, expandiu a sua capacidade de movimentação em mais de 50%, no momento mais difícil para a economia brasileira em sua história. Então você teve um desbalanceamento completo entre oferta e demanda, que por consequência levou o preço aí de $300-350, como eu falei, para cada movimentação, para casa dos $100 hoje. Esse foi o cenário que a gente percebeu no final do ano passado. Aí a gente começou a olhar a empresa, a gente começou a ver que, querendo ou não, nesse período ela estava fazendo o seu possível, o seu dever de casa para ajustar, para enxutar um pouco mais a sua operação. Nesse mesmo cenário, extremamente desafiador para o porto como um todo, um dos terminais, o Terminal Libre, acabou entrando em recuperação judicial e, num segundo momento, teve a sua oferta retirada no mercado, então você teve um enxugamento de oferta por volta de 6 milhões e meio de movimentação, como eu falei, caindo ali para 5 milhões e meio. Então você teve um ajuste positivo do lado da oferta. Do lado da demanda, a gente começou a ver uma recuperação gradual da economia, então nesse ano, por exemplo, no acumulado, a gente está vendo um crescimento de cerca de 14% no crescimento de movimentações ano contra ano, o que é um cenário muito positivo à frente para possíveis aumentos de preço. Os níveis de preço a gente não vê como sustentável. A cada movimentação de container, como eu falei, saiu de $300-350 por volta de $100 hoje. Gradualmente isso tende a aumentar e mostrando toda a alavancagem operacional que a Santos tem para mostrar. Tem toda a sua operação já montada, uma ociosidade ainda muito grande que vai ser preenchida por uma movimentação cujo preço tende a subir gradualmente para um certo normal. Então é um case clássico de alavancagem operacional, talvez no segundo momento, mais tardio do que outros cases que já mostraram esse efeito na bolsa, que, como eu falei, dobrou de abril para cá e que a gente acha ainda que pode subir um bocado para frente. Bom, falando um pouquinho agora do mês de outubro. O mês de outubro foi um mês muito atípico. A gente começou o mês outperformando 2% benchmark, depois chegou a ficar 2% abaixo, e do meio do mês para o final, o índice foi puxado basicamente pelos bancos e, em segundo momento, as commodities. O fundo terminou o mês em linha com o seu benchmark, rendendo 2,14 contra 2,18 do benchmark. Nossa tese de bancos, a ideia desde o início do produto, até antes, era manter a exposição a bancos
muito reduzida, a maior parte do tempo zerada, e isso se comprovou no resultado de Bradesco, que foi divulgado no dia 31, e não foi um resultado muito bom. O resultado de Bradesco, que foi divulgado no dia 31, ele corroborou com a nossa tese que os bancos vão ter uma dificuldade de performar no cenário à frente, por basicamente 2 motivos. Primeiro, a Selic muito baixa estruturalmente, que deve impactar em algum momento na rentabilidade dos bancos, e o segundo motivo, que é mais fácil de observar, que é a questão da competição dentro do setor bancário, né? Então você vê muitas empresas que, na verdade, estão fora do sistema financeiro, oferecendo serviços financeiros. Então, esse movimento não deve acabar por aí. O Banco Central está com uma agenda muito positiva nesse sentido, e eu acho que nos próximos anos a rentabilidade dos bancos não será essa na casa de 20%, como a gente verifica hoje. Bom, falar das movimentações do mês, a gente aumentou o risco em Petrobras. Hoje, a nossa maior posição, apesar de ser uma estatal, é uma empresa que finalmente está entregando um aumento de produção no pré-sal, que é uma extração com uma vazão muito alta, ela tem uma rentabilidade muito boa, paga menos imposto do que outros campos, e estamos bastante animados com o case, com a geração de caixa que a empresa vai ter nos próximos anos. Então, é engraçado você lembrar que há 5 anos atrás, na camada do pré-sal, era consenso no mercado que abaixo de $80 não era viável. Hoje, 5 anos depois, é consenso no mercado que a $40 a Petrobras consegue gerar caixa nos campos do pré-sal. Então, isso é uma revolução no consenso, e a gente acredita que finalmente a Petrobras vai gerar bastante caixa nos próximos anos, vindo desses campos do pré-sal, que são bastante rentáveis, com uma vazão muito forte e com uma alíquota de imposto muito baixa. Olhando para a matemática do fluxo de caixa, a gente está muito animado com o case, e hoje é a nossa maior posição. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui. A gente convida vocês para continuar acompanhando o nosso trabalho, o nosso conteúdo através das nossas redes sociais, do nosso site. A gente está à total disposição para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta. E muito obrigado. Até o próximo.